Sejam todos bem-vindos ao canal para gostar de história. E o nosso tema de hoje é a Guerra dos 7 Anos. Vamos ver se você adivinha que guerra é essa. Ela foi considerada uma guerra mundial e teve como característica a aliança entre países. Foi motivada por disputas territoriais, lutas por hegemonia de poder e situações mal resolvidas. Bem, se você respondeu Primeira Guerra Mundial, você não errou. Mas se eu te disser que houve uma guerra muito mais antiga que a Primeira Guerra Mundial e que teve basicamente essas mesmas características? Estamos falando da Guerra dos 7 Anos, que vai de 1756 a 1763, que começou na Europa, mas se espalhou para diversas partes do mundo. Mas para entender essa guerra de proporções mundiais, vamos ver como era a Europa naquela época. Naquele tempo, os europeus eram governados por monarquias nacionais e tinham sua economia baseada no mercantilismo. Também era uma característica dessa época o colonialismo, onde as nações europeias se apossavam de terras, principalmente na América, com o objetivo de exploração das riquezas locais para enriquecimento de seus países. O mapa da Europa também era muito diferente do que é hoje em dia. Existiam vários reinos que hoje não existem mais, como o reino da Prússia, que meio que foi responsável por essa confusão toda. Mas para entender mesmo a Guerra dos 7 Anos, temos que dar uma olhadinha em outra guerra que aconteceu antes. A Guerra de Sucessão Austríaca, que foi de 1740 a 1748, entre a Áustria e a Prússia. O motivo da Guerra de Sucessão foi o seguinte: Carlos VI, que foi imperador germânico, arquiduque da Áustria, rei da Hungria, Croácia e Boêmia, morreu, deixando sua filha Maria Teresa como sucessora da monarquia de Habsburgo. Só que outros reinos contestaram a legitimidade de Maria Teresa no trono, já que, segundo o Pacto de Sucessão Mútua de 1703, firmado pelo rei Leopoldo I e seus filhos José I e Carlos VI, se a sucessão masculina dos Habsburgo acabasse, as filhas de José teriam direito ao trono. Além disso, havia a Lei Sálica, que impedia que mulheres recebessem a herança real. Com a morte de José, Carlos VI se tornou o único homem da dinastia, já que José teve duas filhas mulheres. Carlos VI, então, em 1713, emitiu a sanção pragmática, permitindo a herança feminina e colocou suas filhas que nem tinham nascido ainda na frente das filhas de José na linha sucessória do trono. Quando Maria Teresa nasceu, a questão sucessória, pelo menos para Carlos, estava resolvida. Mas com sua morte, em 1740, o rei Frederico II da Prússia, com o intuito de expandir seu reino e de olho em uma província austríaca da Silésia, que ficava entre as atuais Polônia e República Tcheca, resolveu disputar o trono com Maria Teresa, com o apoio da França, Baviera e Espanha, alegando não aceitar a sanção pragmática. Frederico II, então, invade a região da Silésia. E em 1756 começam as chamadas Guerras Silesianas, com várias batalhas entre austríacos e prussianos. Maria Teresa, que tinha o apoio dos ingleses e húngaros, conseguiu se manter no poder, mas a Prússia ficou com a região da Silésia. E a guerra termina com o Tratado de Aquisgrão, de 1748. Mas as rivalidades não terminam aqui, e esse foi um dos motivos da Guerra dos 7 Anos. Sim, um dos motivos, porque paralelamente a essa disputa entre a Áustria e a Prússia, a França e a Inglaterra disputavam posses das colônias na América do Norte, da Índia e da África, outro motivo para a Guerra dos 7 Anos. Também foi motivo para a guerra a preocupação das potências europeias com o crescente prestígio e poder do rei Frederico II da Prússia. E a Prússia foi adquirindo mais importância na Europa e se tornou tão importante que foi responsável pela unificação do Império Alemão, lá na segunda metade do século XIX. E a Guerra dos 7 Anos foi a disputa entre Inglaterra e França e seus aliados. Os aliados da França são os reinos pintados de verde no mapa: o Sacro Império Romano Germânico, a Áustria, a Saxônia, a Baviera, o Império Russo, o Império Sueco, a Espanha e reinos italianos. E do lado da Inglaterra estavam os reinos em azul no mapa: a Irlanda, a América Inglesa, Portugal e Reino da Prússia.
Essa guerra se alastrou porque não foram travadas batalhas só entre as potências na Europa, mas envolveu também as colônias das potências nas Américas, na África e na Índia. O ponto inicial da guerra foi a França invadir a ilha de Minorca, que era um território inglês, em um dos lugares estratégicos do mar Mediterrâneo, em 20 de maio de 1756. Em resposta à invasão francesa, os ingleses contra-atacam, o que causa um bloqueio comercial entre a França e a Inglaterra. Esse episódio ficou conhecido como a Batalha de Minorca e é tido como ponto de expansão da guerra para além da Europa, já que as colônias francesas e inglesas na América do Norte também acabaram entrando no conflito. Em agosto de 1756, o rei Frederico II da Prússia invade e derrota os combatentes na Saxônia. Em resposta, em janeiro de 1757, o Sacro Império Romano Germânico, liderado pela imperatriz Maria Teresa de Habsburgo, declara a guerra à Prússia. Mas a Prússia ganha um novo aliado, o Império Russo, que muda de lado com a morte da czarina Isabel, em 1762, subindo ao trono seu sobrinho, Pedro III, que tinha uma grande admiração pela Prússia. Pedro assinou um armistício com Frederico II, colocou seu exército à disposição do rei e se juntou aos prussianos para expulsar os austríacos da Silésia. No Caribe, ocorrem batalhas navais entre a Marinha Real Inglesa e a Marinha Espanhola e Francesa. Enquanto isso, na América do Norte, os franceses perdiam Quebec e sofriam uma derrota na região dos Grandes Lagos para os ingleses. Houve também intensas batalhas nas regiões fronteiriças entre a Prússia e a Áustria, como na Silésia, na Boêmia e na Saxônia. A Espanha tinha como objetivo atacar Portugal, um grande aliado econômico da Inglaterra, que se manteve neutro até 1761. Espanhóis e franceses invadem o território português na Europa por 3 vezes, mas são expulsos. A Espanha decide atacar Portugal na América do Sul e invadiu a colônia portuguesa de Sacramento, cidade do atual Uruguai, no Rio da Prata, e o sul do Brasil, tomando quase toda a capitania do Rio Grande de São Pedro, que era uma divisão administrativa do Brasil colonial, sob a dependência do Rio de Janeiro. Essa região permaneceu ocupada pelos espanhóis durante 14 anos, até ser reconquistada pelos portugueses na Guerra Hispano-Portuguesa em 1776. Essas foram algumas das batalhas travadas na Guerra dos Sete Anos, que teve fim pelo Tratado de Paris, firmado em 1763. Franceses, austríacos e ingleses assinaram o Tratado de Paz. A Inglaterra sai como vitoriosa e o Tratado de Paris determinou a organização territorial da América do Norte e Central entre França, Inglaterra e Espanha, onde territórios foram trocados, cedidos e devolvidos entre essas potências. Espanha devolve a colônia de Sacramento e a ilha de São Gabriel, ambas no atual Uruguai, aos portugueses. E, finalmente, em 15 de fevereiro de 1763, foi firmada a paz definitiva em Habsburgo. Pelo Tratado de Hubertsburg, a Áustria renunciou definitivamente à Silésia e cedeu à Prússia, enquanto a Polônia era dividida pela primeira vez, ocupada pelo Reino da Prússia, Império Russo e Monarquia de Habsburgo. A Prússia se afirma como concorrente da Áustria na liderança dos estados alemães, lançando as bases do futuro Império Alemão. E as importantes vitórias inglesas sobre a França, solidificadas, lançam as bases para o futuro Império Colonial Britânico. E essa foi a Guerra dos Sete Anos, que muitos historiadores consideram como a primeira grande guerra mundial, e às vezes apontada como o real início da Era Moderna. E você o que acha? Deixa sua opinião aqui nos comentários. E essa guerra também teve uma influência direta na independência de 13 colônias inglesas muito importantes, e nós vamos saber quais são. Mas esse é um assunto para o nosso próximo vídeo, e eu espero por você, hein? Um grande beijo e até lá!